Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos agora então nos identificando com o ambiente, né? O ambiente é de luz, é de paz, é de amor. Nós vamos então buscando este ambiente através dos nossos bons pensamentos, através da nossa vontade, do nosso querer. Lembrando que José de Mococa, que é o nosso mentor da Casa de Caridade, está sempre auxiliado por Jesus. E nesse auxílio que recebe de Jesus, nós que somos os maiores favorecidos, porque esses Espíritos nos trazem estas bênçãos através dos ensinamentos da boa nova de nosso Mestre Jesus. Então tudo que recebemos dentro desta Casa de Caridade está baseado nos conceitos disciplinares da boa nova, ou seja, do amor de Jesus. E é importante lembrarmos de que, claro, como toda a doutrina espírita, temos nosso amigo querido codificador Allan Kardec, né, da doutrina, que nos dá com expansão toda essa harmonia e esse consolador prometido que é a doutrina espírita. Então que saibamos viver neste instante esta oportunidade, recebamos da espiritualidade maior com humildade, lembremos de que nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer, mas o que na verdade precisamos, pois o que precisamos é muito melhor para a nossa evolução. E às vezes acreditarmos na nossa melhora é mais importante do que acreditar em todo o resto. Acreditarmos de que vamos conquistar através do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa dedicação. Não cobremos o próximo, façamos por nós mesmos aquilo que deveríamos fazer. O próximo, né, como diz hoje na preparação, é o próximo. Nós somos nós. E o mais próximo de nós nada mais é do que os nossos espíritos. Então mudemos-nos e caracterizemos-nos para estar melhorando intimamente. É o que devemos fazer. Pois, como dizia meu amado Pai, né, é sempre melhor e é sempre mais edificante procurarmos as bênçãos do Espírito. Buscarmos a cura espiritual. Esta é mais importante, porque se essa se fizer, todo o restante, em contrapartida, né, estará se fazendo. É um fluxo natural, né, da nossa existência na Terra e no Universo. Tá bom, gente? Gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmãzinha Leia. Nossa irmãzinha Leia, nossa, no começo eu confundia seu nome com o Chuchu, né? Foi difícil acostumar. E sabe o que eu comecei a fazer? Toda vez eu subia lá, quando ela estava com as crianças, porque ela é uma das coordenadoras, né, do Jejum, né, que é o Grupo Infanto Juvenil Mococa. Então ela é uma das coordenadoras lá das crianças, né? Então eu subia lá e ficava Leia, Leia, Leia. Aí não tem mais erro agora, eu nem esqueço Leia, Leia, Leia. E agora acostumei, agora não vou mais errar o nome da Leia, né? E gente, hoje ela vai nos passar um livro maravilhoso, que se tivermos a oportunidade de ler, façamos. Toda a coleção de André Luiz, né? Esse livro também é muito bom. É o livro Ação e Reação. Né? Fica à vontade, que a paz de Deus esteja contigo. Boa tarde a todos. Quando me foi sugerido fazer uma palestra sobre esse livro, fingir naturalidade, lógico. Fingir costume, mas, como eu falei com a Sandrinha, é uma missão dada, a gente vai abraçar e vai objetivar, vai estudar esse nosso novo trabalho, né? Enfim, vamos falar sobre ação e reação. Ação e reação é a 9ª obra da coleção que se chama A Vida no Mundo Espiritual. Essa coleção ela é ditada pelo nosso irmão André Luiz, ao magnífico Chico Xavier. E essa coleção, André Luiz, ele faz uma continuidade daquilo que Allan Kardec nos deu. Allan Kardec nos deu a estrutura do Espiritismo com as suas 5 obras iniciais, né? Então, André Luiz, ele tem por característica vir elucidar, dar exemplos, simplificar, exemplificar, contar histórias em todas as suas obras. André Luiz tem uma característica muito rica em detalhar, em narrar, em esmiuçar mesmo. Tanto que quando ele vai narrando, vai descrevendo cenas, cenários, você vai criando na sua mente, com base naquilo que ele falou, com riqueza de detalhes. Então, André Luiz tem essa característica, tanto que, né, rende até filme.
Eu imagino, né, que nós já temos o Nosso Lar, e em breve nós teremos Os Mensageiros aí no cinema, e a gente pode até arriscar a dizer que diretores de cinema têm em mãos um roteiro rico. Rico não só na mensagem, rico não só no conteúdo, mas rico em detalhes, em exemplificar e ajudar a contar essa história do no mundo espiritual. Né? Como eu disse, ele é o nono livro dessa coleção, A Vida no Mundo Espiritual. Ele tem 20 capítulos. São 20 capítulos riquíssimos, que eu estava conversando com a Sandra, né? As obras de André Luiz, quando você vai pesquisar fora do livro, né? Você lê o livro, aí você quer meio que entender os outros conceitos, as outras opiniões, e você vai, por exemplo, no YouTube, e você joga lá, no meu exemplo aqui, Ação e Reação, você vai ver que cada vídeo de estudo, cada capítulo de estudo rende mais ou menos dois vídeos de 45 minutos em média. Então você vê que um capítulo é tão rico, é tão cheio de informação, de exemplos, de histórias boas, que para você estudar e colocar isso, por exemplo, no YouTube, rende um capítulo, 2 vídeos de 45 minutos. Então eu até quero aproveitar para dizer isso aqui. Hoje eu vim lançar a ideia do livro. Para quem já leu, reler. Para quem não leu, conhecer toda e qualquer obra de André Luiz. Eu vou vender o peixe do Ação e Reação. Porque assim, até a Priscila, numa palestra que ela deu a respeito de libertação, do livro Libertação, ela falou uma coisa muito interessante que eu quero repetir aqui. Quando a gente lê uma obra, seja ela qual for, até aquilo que não está ligado ao espiritismo, mas aqui no caso, você leu hoje com essa cabeça, com esse cenário, com essa situação, com esse clima, com essa economia, você leu, você teve um entendimento. Daqui a 10 anos, a mesma Leia vai ler o mesmo livro e vai ter outras percepções, outros entendimentos, outras carapuças servindo, né? Então, eu acho muito válido para quem já leu toda e qualquer obra, reler de vez em quando, pegar um capítulo, ler a obra toda e tentar perceber se aquilo está te acrescentando ainda mais. Porque lá naquela primeira leitura, você pode ter passado uma coisa que você vai perceber hoje. E para quem não leu, bem-vindo à leitura, que vai ser muito edificante. Como eu disse, esse livro foi publicado em 1957 e o prefácio dele foi feito pelo Emmanuel, dizendo que o título do prefácio se chama Ante o Centenário, porque nesse ano de 1957 seria o ano, né, de comemoração dos 100 anos da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então a gente vai reforçar de novo aqui que essa obra de André, eu vou exemplificar para eu entender, eu memorizei isso na minha cabeça, eu acho que vai ajudar. Eu vejo como que no Espiritismo, o tronco, a raiz e os galhos são Allan Kardec, com a estrutura do Espiritismo, com os ensinamentos doutrinários, mesmo com a codificação. E André Luiz, ele viria como se fosse as folhas, os frutos e as flores dessa ramificação. Então ele vem complementar a codificação, exemplificar, mostrar, contar, e eu acho muito importante a gente também abranger toda a obra de André nos nossos estudos. Como eu já disse, André Luiz ele tinha uma riqueza de detalhes, e nesse livro ele vem fazer uma visita na Mansão Paz. Eu vou entrar um pouco na história e vou jogar para vocês o prefácio, o primeiro capítulo, e depois vocês vão ficar com a pulguinha, com a vontadinha e vão ler o livro, né? Então André, na companhia de Hilário, que é um grande amigo seu, ele chega na Mansão Paz. A Mansão Paz é uma casa de pouso, uma casa de passagem, vamos chamar assim, não uma passagem não muito rápida, né? A gente sabe que ali
tem ensinamentos e instrução, tem assistência médica, enfim. Essa mansão Paz, ela está localizada num lugar de trevas, né? Num lugar que não... em regiões trevosas, vamos chamar assim. Pois bem, essa casa, ela está sob a jurisdição de Nosso Lar, então ela é como se fosse... Quando ele narra a casa, eu consigo imaginar assim como se fosse um complexo, né? Ele até usa o exemplo de um mosteiro, São Bernardo, que é um mosteiro que existe na divisa ali entre a Suíça e a Itália, que tem esse aspecto de casario, né? Uma pequena instalação. E Nosso Lar, ele é jurisdição de Nosso Lar, sob a jurisdição de Nosso Lar. Então ele vai para essa mansão Paz, na companhia de Hilário, e lá ele é recebido pelo Druso. Druso é o dirigente desse lugar, dessa instituição. Druso, que tem já uma história neste lugar com mais de 50 anos. Druso chegou lá também como um espírito enfermo. Druso foi se restabelecendo, foi aprendendo, se instruindo, até chegar e trabalhando em diversos trabalhos, em diversas camadas, e ele chega a ser dirigente desta casa. Pois bem, aí ele está lá, ele é recepcionado por Druso, ele e Hilário, e acontece um evento. O primeiro evento é ele conversando, explicando para Hilário e para André, a atividade, André Luiz, que essa coisa, esse conceito de que a vida continua pós-túmulo, depois que nós desencarnamos, é uma coisa que vem presente em diversas civilizações, até das mais antigas, né? Não é uma novidade do Espiritismo acreditar na vida além túmulo e acreditar, além de tudo, que tudo que nós fazemos encarnados vai refletir na nossa vida de desencarnado. Então nós podemos citar todo o povo oriental, inclusive os hindus que criaram o termo karma, gauleses, a gente pode citar os egípcios, que é uma civilização antiquíssima, a gente pode estar falando dos gregos, dos romanos. Então, assim, não é uma novidade para quem estuda o Espiritismo a falar a respeito até da reencarnação, e sim levar isso em consideração ao nosso desenvolvimento espiritual. Então ele está lá ouvindo tudo isso, super atento. André ele é muito atento, ele é ele parece que ele quer assimilar tudo para poder passar para a gente com riquezas de detalhes mesmo, né? Então ali, Druso já começa a explicar para ele o seguinte, que a Terra é uma oportunidade de evoluirmos para mundos superiores. O planeta Terra, ele não pode ser visto apenas como um planeta de provas e expiações. O planeta Terra, ele é um planeta de provas e expiações, sim, mas ele também é uma grande oportunidade da gente conseguir filtrar todas as nossas impurezas, de nos modificarmos, de nos melhorarmos, e por que não daqui irmos para mundos superiores, não ficar aqui esperando a regeneração, né? A gente pode se melhorar. Então, essa coisa de que a Terra é só um planeta de provas e expiações, a gente precisa também repensar, porque pode criar um comodismo na gente de achar que, por que não um pouco mais, melhorar mais e tentar ir para um mundo superior, né? E um segundo evento que acontece no primeiro capítulo desse livro é a tempestade magnética, né? Drúzio, André, Luiz e Hilário estão numa sala, num ambiente, e pela janela eles conseguem visualizar uma tempestade muito feia, que se cria nessa tempestade rostos agonizantes, gritos, muito furdunço, como diria
diria minha mãe, muita bagunça, muito horroroso para quem está visualizando isso. E aí Hilário pergunta, né, se aqui é uma casa de reparação, se aqui é uma casa de ajuda espiritual, por que nós não abrimos a porta para que esses espíritos possam entrar? E Druso calmamente responde, porque eles precisam querer. Eles precisam querer estarem dentro dessa casa de ajuda, de restabelecimento, de estudo. E se eles não quiserem, se eles não chegarem à conclusão do arrependimento, de sincero arrependimento, quando eles entrarem aqui, eles vão tumultuar, eles vão até destruir aquilo tudo que já foi construído de dentro para fora. Vale ressaltar que Mansão Paz, mesmo ela estando nesses lugares obscuros, nesse ambiente muito trevoso, dentro da instituição, ela é muito bem estabilizada e ela é cercada por segurança. Então, eles estão ali naquele ambiente, eles são praticamente um oásis, né? No meio do deserto trevoso, mas eles estão muito bem instalados, muito bem preparados, mas o espírito que está fora, quando quer adentrar esse recinto, ele precisa estar realmente arrependido, realmente com vontade de melhorar-se, de curar-se e entrar para dentro desse recinto. Caso contrário, ele pode tumultuar o que está tão bem estabilizado lá dentro, né? Então a Mansão Paz, ela tem esse objetivo lá, de ser esse recinto que vai receber aqueles espíritos que realmente têm vontade de melhorar-se. E eu acho que a gente pode trazer isso até mesmo para nosso plano terrestre, aqui para a nossa vida espiritual encarnada. A gente precisa querer mudar. Não adianta eu chegar para uma segunda pessoa, uma terceira pessoa e dizer assim, olha, você tem que, tudo tem que partir da gente. Tudo tem que ser responsabilidade nossa. Então, isso vale para quando nós estivermos desencarnados e isso vale bastante para enquanto nós estivermos aqui encarnados. Vamos parar de terceirizar as nossas responsabilidades. Vamos comprar para nós a nossa própria responsabilidade. A gente recebeu uma coisa chamada livre-arbítrio. E livre-arbítrio é liberdade. Mas liberdade sem disciplina não é um poder, ela é alguma coisa que pode gerar muito sofrimento. Então, se nós recebemos essa liberdade, esse livre-arbítrio, é um poder grandioso. Mas, como eu costumo dizer para minhas crianças, para exemplificar muito, para criar uma linha de raciocínio para eles, como diria tio Ben, do Homem-Aranha, grandes possibilidades. Então, se nós temos o livre-arbítrio, se nós temos a liberdade, que é um poder, nós temos que estar preparados para arcar com todas as responsabilidades e consequências que isso nos traz. Então, essa passagem, ela poderia ser aplicada não só no mundo espiritual, mas a partir de nossa encarnação aqui no planeta, desde sempre, não é mesmo? E dentro disso, né, o Druso sempre explicando que o sofrimento por si só, desses espíritos que estão lá fora, que estão conturbados, que estão perturbados, esse sofrimento por si só, ele não é uma punição. Isso já não faz dele um ser em evolução. Ele só participa disso, ele só entra nessa linha, nessa vibração de querer, quando ele se conscientiza, aquela perturbação, aquele cenário feio, aquelas dores, aqueles gritos, aqueles sofrimentos, eles ainda não são parte da evolução espiritual. Ela só começa quando o espírito realmente diz, eu quero aprender, eu quero curar, eu quero melhorar. Então não adianta a gente ficar aqui ou lá. Não tem distinção, o espírito em qualquer situação. Quando alguma coisa acontece com a gente, nós praguejarmos, nós nos revoltarmos, acharmos que foi injusto.
Isso por si só não vai resolver o problema, nem vai fazer com que sejamos melhores. Mas a partir do momento que acalmarmos, que ficarmos calmos e refletirmos sobre qual é o peso da nossa responsabilidade naquela reação que a vida está nos apresentando, aí sim é que começa a nossa cura, salvação, o nosso treinamento para uma vida melhor, uma busca, porque perfeição talvez a gente leve milênios e milhares de existências para chegar, mas a cada dia, a cada comportamento melhor do que o anterior, nós vamos estar caminhando para isso. E isso faz parte do desenvolvimento evolutivo, do desenvolvimento de elevação, que todos nós estamos aqui para buscar, né? Então, tem uma passagem que eu queria falar. Gente, eu estou pescando pontos, porque assim, o livro é riquíssimo, a obra é riquíssima, é muito interessante. É o que eu falei para o Rafael, eu vou lançar a ideia, jogar a sementinha, e aí todo mundo vai ficar um pouquinho curioso, quem leu vai reler, e quem não leu vai querer voltar um pouquinho, porque é muito, muito rico mesmo. Tem uma hora em que André pergunta a Druso, seres primitivos, né? Gente, a gente tem que levar sempre em consideração datas, né? Porque termos que falávamos, certo? Era falado, gente. E hoje nós temos entendimento para buscar novas palavras, buscar novas denominações. Então, assim, não vou ficar julgando palavreados de livros antigos. Vamos ler e tentar entender sempre o que ele quer dizer, a essência do assunto. As terminologias a gente vai adequando para o nosso vocabulário atual e está tudo certo. Então, ele pergunta de seres primitivos e ele menciona os indígenas, tá? Eu diria que são seres simplórios, tá? Para falar primitivo, que primitivo dá uma coisa meio selvagem lembra bárbaro, e não é isso que a gente quer. A gente quer dizer que os indígenas, como seres mais simples, com menos instrução, com menos convívio, né, social, mais abrangente. E ele pergunta para ele se naquele lugar poderíamos encontrar esses seres simplórios, esses espíritos simplórios. E ele diz que não, Druso responde que não. E é na resposta de Druso que a gente tem que começar a se preocupar e se autoanalisar sempre. Ele diz o seguinte, que esses seres eles vão passando, eles vão sendo encontrados pela espiritualidade, para eles também chegarem num grau de entendimento e moralidade que nós vamos chegando. Então eles não estão lá porque eles são ignorantes, eles não têm conhecimento e instrução como nós. Agora nós, que já temos um pouco de instrução, que já temos relativo conhecimento, que sabemos sim o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral, o que é lícito, o que é ilícito, tanto perante as leis dos homens como as leis divinas, nós sim estamos nesses territórios sombrios, nesses territórios desajustados. Porque quanto mais instrução nós temos, mais responsabilidade sobre nossos atos nós temos. Então, a partir do momento que nós temos consciência, é a nossa própria consciência que vai nos levar para esses lugares de trevas, é a nossa consciência que vai estar nos punindo e nos colocando nessa situação, porque nós sabemos sim que o que é certo, o que é errado, o que é moral, imoral, amoral, nós sabemos o que é lícito, então nós temos responsabilidade, mais uma vez a palavra responsabilidade, sobre nossos atos. E não devemos terceirizar esses atos a ninguém. Ah, eu estou assim porque fulano, porque ciclano, porque beltrano. Não. Vamos ver aonde foi que a gente fez o quê. Vamos investigar as nossas ações diárias aqui ou no plano espiritual. Vamos sempre ter responsabilidade sobre os nossos atos e sim, parar para pensar as ações e reações do nosso dia a dia. O planeta Terra, lá no plano espiritual, a gente está meio que todo mundo no mesmo grau de vibracional. Aqui na Terra não. Aqui na Terra nós estamos tudo junto e misturado. Tem gente muito boa misturada com gente que está
em desenvolvimento, tem gente que já está num grau de entendimento maior, tem gente que está no... Aqui nós estamos misturados. Então, no nosso dia a dia, no nosso convívio, nós temos N possibilidades. E é aqui que nós temos que usar essas N possibilidades. E lá no plano espiritual vai por afinidade vibracional, né? Então fica meio parecido ali. Então aqui na Terra a gente tem que aproveitar essa oportunidade da encarnação sempre, diariamente. Percebendo as nossas dificuldades, querendo evoluir, querendo crescer, vindo à casa espírita. Outra coisa que seria bom lembrar é que o plano espiritual não é só os espíritas que vão. Nós vamos encontrar irmãos de todas as religiões, de todas as culturas. Nós não somos privilegiados. Por quê? Porque não é a religião que vai ditar. Vai ser o nosso comportamento que vai ditar. Vai ser o nosso posicionamento perante a vida que vai ditar esse caminho ou para planos melhores ou para planos trevosos. Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado com essa... para não ser arrogante, né? Ah, eu sou espírita, ó, uma escala só, sem fazer escala em lugar nenhum. Não, nós vamos ter irmãos ateus, irmãos católicos, evangélicos, protestantes, da Umbanda, da Quimbanda, da Candomblé, porque é o comportamento individual de cada um que vai determinar o nosso grau de evolução, o nosso grau de preparo para o mundo. Então, esse livro, ele sempre é muito importante, mas para grifarmos sempre a nossa responsabilidade diante dos nossos atos conosco, com nós mesmos e com as outras pessoas. Então, assim, esse livro é riquíssimo como todos os outros, vou reforçar isso. Quem já leu, releia. Quem não leu, bem-vindos, conheçam a obra. Esse livro, quando a Sandra falou, eu falei, meu Deus, parece que é para mim. É para mim. Eu, antes de falar, eu sempre digo isso nas minhas palestras, antes de eu estar falando para vocês, eu estou falando para mim. Porque meu ouvido é que está mais perto da minha boca. Então, eu não estou sendo dona da razão, eu estou no mesmo patamar que todos. Estamos aqui na procura, na busca, estamos frequentando essa casa maravilhosa, porque nós queremos conhecimento, nós queremos melhorarmos sempre, né? Então, fica bem, eu até fiz uma anotação escrita dizendo o seguinte: os pensamentos, os sentimentos, as ações de uma existência geram reflexo na própria existência, na vida espiritual ou nas próximas encarnações. Então hoje, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente também não precisa ficar pensando nos atos que vão repercutir no futuro. Mas a gente pode repensar o que está acontecendo com a gente hoje, que podem ser reflexo de vidas passadas, de situações passadas. Então assim, está tudo interligado. O que fazemos hoje vai refletir no futuro e o que nos acontece hoje pode ser consequências do passado. Nós estamos numa linha contínua, o nosso espírito encarna, desencarna, vai, volta, encarna, desencarna, vai, volta. Então assim, nós estamos nessa linha, a caminho, se Deus quiser, da evolução, mas a gente também tem que parar para pensar nos nossos sofrimentos atuais e tentar se localizar e falar, não, pode ser uma oportunidade de aprendizado de um ato que a sabedoria divina apagou da nossa memória, mas pode ser que eu esteja realmente resgatando coisas de vida passada. Então, ação e reação não é só daqui para frente, mas também aceitar o presente, levando em consideração que pode ser uma consequência da reação de uma ação que eu já possa ter feito numa vida passada ou até nessa vida mesma. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu não vou me estender muito, porque realmente o livro é muito bom. Toda a obra de André Luiz. André Luiz, eu tenho uma intimidade bem... Porque assim, eu tenho uma amiga que é espírita, a gente é amigas desde a adolescência. E quando a gente está fazendo algum comentário,
que não é muito pertinente sobre uma pessoa, a gente fala assim, ai, cancelaram o nosso chá com o André. A gente sabe que fez um comentário não muito válido. Então essa brincadeira entre eu e ela, a gente faz com que a gente brinque muito nessa coisa do André Luiz, né? André. Então a gente sempre brinca, quando a gente fala alguma coisa que não caiu bem, algum julgamento, alguma coisa assim, a gente fala, cancelaram o nosso chá com o André. Então assim, sejam muito, muito iluminados com as obras de André. Muito obrigada por me ouvirem, por estarem aqui. Ninguém cochilando, gente, que bênção, Senhor. E desculpa, é a minha terceira palestra. Eu queria muito aproveitar a oportunidade para agradecer a casa. Essa casa me acolheu há 3 anos para um trabalho junto com as crianças. Então eu queria até aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, a partir de agosto nós estaremos de volta, nós estamos em um período de recesso, até para fazer planejamento para o próximo semestre. E eu queria pedir para vocês que quando vocês, um ente, um amigo, perguntar da casa e tiver vontade de conhecer a casa, porque eu sei que isso acontece. Muitos pais falam, mas eu tenho uma criança, não tenho quem deixar. Aos sábados nós estamos aqui, tá? Então se alguém que tiver criança, uma vovó, né, uma tia, um pai, uma mãe que às vezes não vem para casa porque não tem com quem deixar a criança, porque acha que a criança não vai ficar quietinha, nós estamos lá em cima para atender, para vocês poderem ficar aqui tranquilos, ouvindo a palestra, se edificando, e nós lá com as suas crianças, com muito amor e muito carinho, tá? Então é isso, eu não vou me estender mais, muito obrigada pela atenção de vocês, e é isso.